5 erros de costura que podem fazer a sua máquina quebrar. E não faça nenhum deles. Vamos lá? Primeiro da lista, não limpar a sua máquina. Você precisa limpar a sua máquina sempre que possível. E se você não sabe como limpar sem desmontar a sua máquina e qual dia, qual lugar que você precisa lubrificar, quais materiais, como fazer o passo a passo, é simples. Aqui na descrição eu já deixei o meu cronograma pessoal, tá bom? É algo que eu faço. Eu disponibilizei para você aqui na descrição para você pegar e fazer junto comigo. Então lá você vai encontrar o cronograma, passo a passo, checklist, planner, lista de material e o melhor, uma aula completa comigo ensinando você a limpar de A a Z a sua máquina. E o melhor que é sem desmontar. E por que que a limpeza é muito importante para que você não quebre a sua máquina? Pois bem, a limpeza, ela vai prolongar a vida útil da sua máquina. E isso a gente quer muito, não é verdade? A gente quer uma máquina que dure para a vida inteira praticamente, certo? A gente não quer levar ela toda hora no técnico para fazer a manutenção, fazer a limpeza, trocar peça, trocar correia. Então, que tal se você limpasse a sua máquina sozinha e prolongasse a vida útil da sua máquina? Porque com ela limpa, ela vai trabalhar melhor, ela vai trabalhar mais e com a limpeza em dia da sua máquina, pode ser que ela nunca quebre. Erro número 2 que toda costureira comete: não trocar a agulha na hora de costurar. Aqui eu sempre falo que os tecidos têm uma gramatura, que as agulhas têm uma numeração, e as linhas também. E você precisa aprender qual linha serve para cada tipo de tecido, né? Aguenta costurar cada tipo de tecido. E também, quais são as agulhas, quais as numerações das agulhas que servem para cada tipo de tecido. Então, se é um tecido considerado grosso, qual que é a agulha que eu costuro? Qual linha vai aguentar costurar aquele tecido que é considerado grosso? Se você não sabe disso, você não sabia que existe gramatura para tecido, que existe tecido fino, médio e grosso, que existe agulhas também fina, média e grossa, e existe linhas que aguentam ou não aquele tipo de tecido, costurar aquele tipo de tecido. Se você ficou com muita dúvida em relação a este mundo dos tecidos, linhas, agulhas, não se preocupe. Eu já tenho um guia da costura, onde lá tem 8 guias completo. Tecidos, linhas, agulhas, ferramentas. São 4 guias só de tecidos. Tecidos finos, tecidos médios, tecidos grossos, tecidos para forro. 4 guias só de tecidos. Um guia só de ferramentas. Quais a ferramenta que você precisa usar para certo tipo de projeto? Quais os tipos de agulha? Tipo de agulha, numeração para cada tipo de projeto que você precisa. Então eu vou deixar aqui na descrição também para te ajudar. E por que saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas? Para não quebrar a sua máquina. Porque se você quebra a agulha, vai ficar uma lasca da agulha dentro da máquina, tá? E aí você vai costurar de novo, né? Vai trocar a agulha e vai costurar novamente. Se você não tirou aquele pedacinho de lasca da agulha, aquela ponta de agulha, pode ser que no decorrer da sua costura, ela vai ficar correndo por dentro da sua máquina e pode pegar em componentes da máquina crucial para você costurar. E isso vai quebrar a sua máquina. Geralmente, quando isso acontece, a máquina para de funcionar e você vai ter que levar ela para um técnico, porque não é configuração, não é limpeza, é apenas a lasca da agulha que correu ali por dentro da máquina e pegou em algum componente crucial para ela costurar. Por isso que é interessante que você saiba qual é a combinação de tecidos, linhas e agulhas, para que você não quebre uma agulha na hora de costurar, para que você não emperre o tecido ali nos dentes, né? Não rasgue o tecido ali nos dentes. E claro, para que a linha realmente aguente a costura que você vai fazer para aquele projeto. Erro número 3, crucial para você quebrar sua máquina: retrocesso. Maioria das costureiras não fazem retrocesso, nem no começo, nem no final da costura. Não sei por quê. Deixa aqui nos comentários se você faz o retrocesso no começo e no final da costura. Você sabe por quê? Não fazer o retrocesso é crucial para você quebrar a sua máquina, porque na verdade o retrocesso é a amarração que você dá, né? É o nó que você dá ali no começo da costura,
para que a costura saia perfeitinha até o final do projeto, né? Até o final da costura, onde você está costurando. E porque se você não fizer o retrocesso no começo e no final da costura, pode quebrar a sua máquina. Justamente por isso. Se você não fizer o nó ali bem no comecinho da costura, é perigoso você começar a costurar e o tecido começar a ir para dentro dos dentes e não correr sobre os dentes. Por isso que você precisa fazer o retrocesso logo no começo. Então, fez 2 pontinhos, retrocesso e continua a sua costura. No final, vai finalizar ali a sua costura, retrocesso antes de terminar o seu tecido. Mais ou menos um dedo antes de terminar o seu tecido, faz o retrocesso e passa e corre o tecido todo pelos dentes. Erro número 4 que a maioria das costureiras infelizmente comete, e sim, por incrível que pareça, pode sim quebrar a sua máquina. Configuração. Se você não faz a configuração certa para o seu tecido, né, você pode sim começar ali a dar pequenos indícios na sua máquina de que você vai quebrar a sua máquina. Como assim, Esté? Primeiro, você sabe o que é tensão, largura e comprimento dos pontos? Então, primeiro vamos estudar sobre isso. A tensão da linha, ela reflete na costura em si. Então, se é um tecido mais grosso, coloca uma tensão um pouco mais alta. Se é o tecido mais fino, mais leve, coloca a tensão menor. Por quê? Porque se você colocar uma tensão muito alta num tecido mais leve, num tecido mais fino, você vai começar a costurar de uma forma desordenada. E a máquina não tá na configuração certa. E a máquina vai entender isso. Por quê? Porque a tensão tá muito alta para um tecido que é muito fino, entendeu? Para um tecido que é muito leve. Então, primeiro, tensão. Aprenda sobre tensão. Vou deixar um artigo do meu site, portalcriaideias.com, só sobre configuração aqui na descrição para você aprender mais. Largura dos pontos, comprimento dos pontos, você precisa também aprender sobre isso e nesse artigo você vai conferir mais sobre. Por que que a configuração da máquina é crucial para você ou prolongar a vida longa da máquina, né? Prolongar a vida da máquina, ou você quebrar a máquina. Porque a configuração, lembra quando eu falo teste de costura, né? Se você não sabe, você precisa aprender também sobre o teste de costura. A configuração entra nesse tópico teste de costura porque o teste de costura e configuração da máquina andam juntos, andam entrelaçados. E isso é crucial para você prolongar a vida da sua máquina ou simplesmente quebrar ela, tudo bem? Por isso que você deve aprender a configurar a sua máquina. Saber mais sobre tensão, largura e comprimento. Vou deixar o artigo aqui para você conferir. Quinto e último, mas não menos importante, erro crucial que as costureiras fazem e pode quebrar a máquina. Calcadores. Sim, os pés calcadores são sim, assim, uma parcela de você prolongar a vida da máquina ou quebrá-la. Por que isso? Porque existem pés calcadores específicos que não fazem certos tipos de costura. Eu tenho uma lista aqui no canal de vídeos que é o Guia dos Calcadores, onde cada vídeo é específico para cada tipo de pé calcador. Então eu vou deixar a lista aqui na descrição para você conferir. Por que que eu tô falando isso? Porque se você pega um pé calcador de ponto reto, né, um pé calcador que é só para ponto reto, e você começa a fazer um zigue-zague, você vai quebrar a agulha ali no pé calcador. E lembra o que eu falei lá no começo do vídeo sobre não quebrar a agulha, porque a lasca da agulha pode correr pela máquina e acertar certos componentes e quebrar a sua máquina? E é exatamente sobre isso. Se você não sabe ainda muito sobre os pés calcadores, eu recomendo muito que você pegue aqui a lista de vídeo. É aulas totalmente de graça, você pode pegar e assistir as aulas todinhas sobre os pés calcadores para você saber mais sobre eles. E é justamente sobre isso. Os pés calcadores, eles têm uma costura em específico. É claro que nem todos eles são só de costura reta. Existe costura reta, costura zigue-zague. Tem uns que só aceitam costura zigue-zague, outros só aceitam costura reta. Alguns são mais abertos para você fazer uns pontos decorativos. Outros são com abertura um pouco mais fechada.
justamente para fazer um ponto com uma largura mais fechada. Então você precisa também entender sobre os pés calcadores. Você conseguiu entender que existe um ecossistema por trás, né? Você conseguiu entender que existe um mundo por trás que você precisa aprender para você não quebrar a sua máquina? Me diz aqui nos comentários se você já quebrou a sua máquina alguma vez fazendo algumas coisas que eu falei nesse vídeo. Deixa muito like se você gostou desse vídeo e, claro, não se esquece de se inscrever aqui no botãozinho vermelho para você fazer parte dessa família que só vem crescendo. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição e, claro, todas as dicas que eu dei nesse vídeo vão estar aqui na descrição também para te ajudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, te espero no próximo vídeo e até lá! Tchau!